Bom, os analistas estão muito preocupados, a gente conversa com eles, né? Os analistas de política, eles estão muito preocupados, muito ansiosos para ver o que vai acontecer com a ação da inteligência artificial nas eleições. Todo mundo preocupado. Vídeo falso, voz clonada, político dizendo aquilo que nunca disse porque na verdade é uma invenção, criaram um troço. A tecnologia, ela encanta, mas ela de fato assusta. E a gente tem que realmente observar isso com muita atenção. Mas, tem um outro lado da campanha que é um risco que todas as campanhas correm, sempre correram, desde o tempo em que se usava ábaco, desde o tempo em que computador era um negócio tão primitivo que mal e mal ele fazia conta mais rápida. Basicamente fazia umas contas mais rápidas. Eu me lembro dos computadores TK-85, o 286, uns negócios bizarros, que quando você conectava a tal da internet, se apertava um negócio, a foto demorava um tempão para formar, era um negócio horroroso, mas já existia, né? Que não tem a ver com a inteligência artificial, tem a ver com a malandragem humana, natural. Então, a gente fica falando de deepfake, de fato existe, é impressionante as coisas que a gente vê, mas tem muita coisa fake por aí, tem muito artifício. E um dos artifícios para os quais a gente tem que prestar atenção, na verdade é um especial que eu queria destacar hoje, não é o deepfake, é o fiscal fake. Fiscal fake. Que é uma coisa que você pode fazer, que os governos podem fazer e que este governo faz. E ele vai, no fiscal fake, esse governo vai chegar na campanha e vai dizer que fez coisas, por exemplo, uma delas vai dizer que fez, que é o déficit zero, que é o superávit fiscal. E aí você vai ficar com a impressão de que, puxa vida, que bacana, né? A gente tinha déficit, agora a gente tem déficit zero. Em 2025 chegamos ao déficit zero. Na verdade, isso é um truque, mas é um truque que é muito simples. Sabe aqueles truques que criança tenta fazer com o pai e com a mãe e que a gente fala, nossa, me enganou, e não enganou coisa nenhuma, mas o governo faz. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu já falei aqui que lembrei, né, uma coisa óbvia, né? O Guido Mantega, cujo nome voltou agora ao noticiário, remunerado com R$1 milhão pelo Banco Master. O Guido Mantega um dia já foi, por incrível que pareça, ministro da Fazenda. E olha, longevo, viu? Ficou muito tempo na Fazenda. Ficou na Fazenda no governo Lula, aí ele foi para a Fazenda da Dilma. E o Guido Mantega, com a Dilma, eles são os pais da contabilidade criativa. Aquela contabilidade criativa que rendeu o impeachment da Dilma. Porque foi feita por debaixo dos panos. Um passeio de recursos para lá e para cá. Não que a Dilma tenha sido acusada de enriquecimento ilícito, mas a Dilma enriqueceu o orçamento de um jeito que o orçamento não permitia. E por isso, e justamente, adequadamente, corretamente, ela sofreu o processo de impeachment e caiu. Caiu por irresponsabilidade. O governo tem que ter vários atributos. Um deles é o da responsabilidade fiscal, que faltou a Dilma. E ela, para não ser responsável, mas tentando ser responsável, parecer responsável, ela criou a contabilidade criativa. Nós, eu já disse isso aqui uma outra vez, estamos vivendo a era da contabilidade recreativa. A contabilidade recreativa, ela é um truque também, né? Nos anos 70, o Edmar Baixa, um economista renomado, importante economista brasileiro, cunhou a expressão Belíndia. A Belíndia era para descrever um país, que era o Brasil, uma mistura de Bélgica e Índia, onde uma parte menor da população brasileira vivia em boas condições sociais e uma parte maior vivia em condições muito ruins, semelhantes à Índia daquele tempo. A Índia mudou de lá para cá, mas a Índia daquele tempo. Então era Belíndia. Pois agora
o governo Lula, junto com o Haddad, ele criou a Argemanha. A Argemanha. O que é a Argemanha? É a desorganização e a falta de compromisso com a responsabilidade fiscal, que era típica da Argentina, que agora o Milei está tentando corrigir, mas que marcou a contabilidade da Argentina, com o discurso do rigor fiscal da Alemanha. Então, fala como se administrasse a Alemanha, mas age como se administrasse a Argentina. Então, a Argemanha foi o que talvez seja uma marca deste momento que a gente vive. Por que eu digo isso? Porque você tem um governo que gasta muito, um governo que gasta mais do que arrecada, um governo que arrecada o que jamais se arrecadou no país, um governo que arrecadou mais de quase 2,4 trilhões de reais em impostos, só faltou tributar o ar que a gente respira, um aumento da arrecadação de impostos do ano passado em relação ao ano anterior da casa de 3%. E aí você diz, bom, mas é justificado, né? Nós estamos investindo, estamos fazendo portos, aeroportos. O Brasil nunca investiu tanto dinheiro público, né, em infraestrutura para um Brasil ficar cada vez mais sofisticado, cada vez mais moderno, né, poder enfrentar em condições de igualdade esse momento do mundo. Não. O investimento em infraestrutura, a rubrica ou as rubricas ligadas a investimento caíram substancialmente, caíram na casa de 8%. Então a gente arrecada 3% mais do que em 2024. Arrecadamos 2,4 trilhões de reais aproximadamente. Gastamos mais do que a gente gastava em 2024, mas não por investimento, que caiu. O aumento se deve ao custo dessa máquina, desse corpanzil gordo, ineficaz, chamado Estado brasileiro. Então o Estado brasileiro gasta uma barbaridade de dinheiro. Só que se o Estado trabalhar com os números reais, ele iria dizer o seguinte, olha, este ano de 2025, nosso déficit foi de 61,7 bilhões de reais. E tudo bem, porque foi esse o número mesmo. E tudo mal, porque é ruim esse número, mas tudo bem, porque seria a realidade. Ninguém poderia acusar o governo de estar brincando com os números se o governo dissesse, este ano gastamos 61,7 bilhões de reais a mais do que a gente arrecadou. Só que não foi isso que o governo fez. O governo pegou esse 61,7, retirou da conta 48,7. Com truques. Por exemplo, você sabe, você acompanhou, o noticiário é cruel porque as coisas vão ficando um pouco esquecidas, mas é bom a gente lembrar que o INSS foi assaltado. O INSS foi roubado. Só que eles roubaram de um jeito muito canalha. Eles foram... Não existe roubo que não seja canalha, mas eles foram a modalidade mais perversa. Eles foram às contas das pessoas, depois que os aposentados receberam o dinheiro, depois que os pensionistas receberam o dinheiro, e montaram um esquema no INSS para que entidades de classe pudessem ligar para os correntistas, em alguns casos nem isso, e os beneficiários, e falar, olha, você autoriza um desconto aí? Alguns nem ligavam. E aí as pessoas nem sabiam o que estavam fazendo, autorizaram o desconto, desconto que eles não sabiam o que estavam autorizando, uma zona. E as pessoas começaram a ser assaltadas. E aí começaram a perceber uma coisa estranha aqui, uma coisa estranha ali. Não foi o governo que percebeu. O governo entregava a gestão dessa área ao Carlos Lupe, do PDT, que está aí andando para lá e para cá, zanzando pelo país livremente, como se fosse um político normal. Ele era o chefe do Ministério da Previdência, onde esse roubo explodiu. Já vinha do governo anterior, mas explodiu. Então esse governo deixou um tempão esse roubo acontecer, todo ano de 2023, 2024. Aí quando estoura essa bagaça, o governo se apressou para dizer que ele descobriu. Não descobriu nada. Não descobriu nada. Quem descobriu foi a Polícia Federal. E aí abriu-se um buraco monumental. O governo falou o seguinte,
não se preocupem, nós vamos repor esse dinheiro para vocês. Nós somos nós contribuintes, não é nós, eles, governo, óbvio. Nós somos nós. Então o governo pegou o seu dinheiro e colocou lá para repor o dinheiro do INSS. Como ele pegou o seu dinheiro e repôs o dinheiro do INSS, o que ele fez? Ele não contou esse dinheiro no déficit. Não faz parte do déficit essa despesa. Sentenças judiciais que deveriam ser pagas não vão fazer parte da contabilidade do governo no campo do déficit. Por quê? Porque o arcabouço fiscal, essa peneira que... Você imagina você tomando chuva debaixo de uma peneira. É mais ou menos isso que o governo faz. Ele põe uma peneira em cima da nossa cabeça e aí ele deixa passar um monte de despesa se diz que aquilo não é déficit. Então o déficit no ano passado foi de 61,7 bilhões. Mas aí o governo tirou 48,7. Ainda sobrou um déficit de 13, não é déficit zero. Mas, por esse truque do arcabouço fiscal, zero vai até um certo número abaixo de zero. Então 13 para o governo é zero. Ou seja, 61,7 para o governo é zero. Porque ele extrai 48,7 e ainda entende que 13 é zero. Você percebe? O nome disso é fiscal fake, o nome disso é contabilidade recreativa. Foi isso que o governo fez. E o mais curioso é que o ministro atual, em breve, ex-ministro da Fazenda, que vai ter no currículo ter sido ministro da Educação, que mais criou faculdade no país, explodiu as despesas com o ensino superior e agora explodiu contas públicas, ele vai entrar como... Ele vai falar que ele recuperou as contas do país, que eram profundamente desorganizadas, como se o Brasil tivesse que agradecer ao Fernando Haddad o que ele fez com as contas públicas. É interessante. O PT teve uma fase em que foi responsável do ponto de vista fiscal. Foi no primeiro governo do Lula, durante um prazo em que durou o ministro Antônio Palocci, o único ministro do PT que realmente cuidou das contas públicas, copiando o modelo do governo tucano. Então, no tempo em que o PT copiava o PSDB no governo tucano ali, as contas foram tratadas de forma responsável. Entrou o Guido Mantega, começou a contabilidade criativa, começou a farra, começou a desorganização. E de 14 para cá, o Brasil só sabe o que é déficit. Só na cabeça, menor, só nos papéis produzidos pelo governo é que a gente tem déficit zero, em 2026 vai ter superávit, que não é verdade. E o Lula pega esse governo com uma dívida pública de 71% do PIB e vai jogar para 85% do PIB, jogando uma pressão monstruosa sobre a taxa de juros. Juros são resultado de aumento da dívida pública e acabou. Aí vai dizer, mas não é por causa do déficit, é por causa da taxa de juros que a dívida cresce. Sim, a dívida cresce por causa da taxa de juros, a taxa de juros cresce por causa da irresponsabilidade do governo, por causa da desorganização. Ou seja, o governo teria que fazer um ajuste monstruoso, se fosse responsável fiscalmente, monstruoso, para começar a reduzir a dívida pública. E aí, reduzindo a dívida pública, o volume de dinheiro com juros ia ser menor. Aí o Brasil não ia gastar essa montoeira de grana, que é uma estupidez que a gente gasta, que é jogar dinheiro no lixo. Por quê? Porque a gente não para de gastar dinheiro na base do orçamento é vida, dinheiro é vida, custo de gastar é vida, que é a lógica da Dilma, que é a lógica do governo Lula 3. Vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar. Não existe na cabeça, ou pelo menos não sai do papel do governo, nada no discurso que fale em produtividade. Produtividade no governo não existe. A ideia de que o governo pode gastar, produzir mais gastando menos, simplesmente não existe. Simone Tebet não mexeu um músculo para lidar com isso. Fernando Haddad não mexeu um músculo para lidar com isso. Não se tem um documento confiável
que possa mostrar que o governo está gastando menos para fazer a mesma coisa. O que o governo está fazendo é gastando mais. A máquina pública custa mais caro hoje do que custava quando o Lula chegou no governo. O valor, os números são maiores. E isso é lamentável. Só que quando a gente for para a campanha eleitoral, nós vamos ouvir: nós zeramos o déficit. Nós vamos ouvir: nós faremos superávit. E as contas públicas estão um desastre. E isso é incontornável. Se a gente voltar no tempo, a gente vai ver que a gente gastava 20% do orçamento em 1987 com despesas, com gastos sociais, e hoje a gente gasta mais de 60%. A gente está falando de aposentadoria de servidor, de militar, de BPC, de auxílio-doença. São necessárias? São necessárias. Várias delas são necessárias. Mas quando a gente olha essa curva, ela é incompatível com o orçamento brasileiro. Absolutamente incompatível. Então o que o governo faz? Aumenta a carga tributária. Taxa cada vez mais a sociedade. E a sociedade pagando cada vez mais sobre consumo. A redução dos impostos sobre consumo foi risível nesse governo. Absolutamente desprezível. E com impostos que foram aumentados, inclusive impostos que prejudicam os mais pobres. Então, quer fazer um trabalho em favor dos pobres? Reduz as despesas do governo. Reduzindo as despesas do governo, pode ter certeza, se você reduzir as despesas do governo a ponto de reduzir o endividamento público, o efeito da taxa de juros sobre o estoque da dívida vai ser cada vez menor. A pressão vai ser cada vez menor. E com isso o país dá uma destravada. Não tem solução mágica. Não dá para ficar na contabilidade recreativa. Não dá para ficar no fiscal fake, que é o que a gente está vendo. Não dá para continuar a ser argemanha, uma mistura da Argentina dos tempos anteriores com o discurso da rigidez alemã. O Haddad falando, você acha que ele é ministro da Fazenda da Alemanha. E desafia, e desafiador. Ele desafiou numa entrevista que ele deu ao UOL qualquer ministro da Fazenda de qualquer governo para sentar com ele e para ele provar que... Provar. Ele criou um negócio que é uma geleia. Ele criou uma gosma orçamentária. Ele criou... Como é que chamava aquela brincadeira de criança que era uma geleia que você... A moeba? A moeba. Que é um negócio que você manipula com a mão, ele tem o formato que tem depois. É isso. Então, o arcabouço fiscal é essa moeba aí. Que é não é a moeda. A moeba é uma gosma que você manipula, sem poder ser acusado de manipulador, sem poder ser acusado de que está fraudando. Ou seja, ele cumpre a meta que ele criou como sendo meta, sendo que ele não cumpre a meta lógica. Ou seja, tem déficit, o déficit foi de 61,7 em 2025, esse é o número. Mas aí você tira uns troços que vira 13, continua a ser déficit, que é 13, mas daí você, pelo arcabouço, você faz o 13 virar 0. Como é que ele vai desmontar isso? Isso é uma realidade, isso é um fato. Então, discurso alemão, gasto argentino, até italiano. Essa é a conta brasileira, a contabilidade brasileira, contabilidade recreativa. Não é erro, você percebe? É método, é assim que eles fazem. E eles fazem essa conta para que você acredite que eles estão sendo responsáveis, mas a Faria Lima associada ao Banco Central é que deixam os juros nas alturas. Os juros vão começar a cair, mas os juros já seriam muito menores, mas muito menores, se o governo fosse responsável e assumisse o fato de que o Brasil não é um país rico. O Brasil não tem dinheiro para fazer tudo que a vontade de se reeleger quer que seja feito. O Brasil não pode ser um país onde a gente brinca com os números para poder viabilizar um projeto de poder. Isso é uma coisa que não é admissível, mas é o que a gente está vendo. Veja, a responsabilidade ou a irresponsabilidade não é obra exclusiva deste governo, mas um governo que diz que é responsável do ponto de vista fiscal, mas na modalidade amoeba, não dá para a gente bater palmas. Então,
chamando a atenção para o fato de que a argemanha que nós temos aqui, essa mistura da Argentina dos tempos anteriores com a Alemanha no discurso, não para em pé. E esse modelo é muito perigoso. Esse fiscal fake é tão perigoso quanto o deepfake. Então, vamos ficar preocupados, sim, com inteligência artificial, mas vamos ficar preocupados também com a estripulia humana que a gente está vendo na manipulação, no manuseio, para não ser agressivo, dos números públicos, o que é lamentável. Eu não sei se você concorda ou discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser falar sobre isso, 11 999 592 100.